Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham no canal da Casa do Caminho. Uma satisfação ter vocês aqui. Boa noite, Jamisnei. Bem-vindo à Boa nossa sala noite, virtual. Emilson. É um Tudo prazer bom? estar com vocês. Tudo bem. Obrigado. Divino amigo Jesus. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos nessa casa de oração, nessa casa de aprendizado, nessa oficina de estudo, nesse hospital, nessa escola. Sintoniza nossos corações e nossas mentes, acalma as dores de nossa alma, para que nossas mentes possam se abrir ao aprendizado. Sintoniza-nos com o nosso palestrante, para que, através do fruto da sua pesquisa, da sua dedicação, mas também com o suporte da inspiração que vem do alto, ele possa nos apontar caminhos nessa difícil travessia que nos encontramos, essa transição planetária. Ampara-nos a todos, mestre, nessa noite, a fim de que aqui reunidos possamos dar novos passos nessa grande arrancada rumo ao mundo de regeneração. Que assim seja. Nós estamos aqui nessa noite com o nosso querido Jamisnei, estudioso, pesquisador, fotógrafo, publicitário, comunicador. Desde quando ele tinha cabelo, que ele é integrante e trabalhador do movimento espírita, um trabalhador, um estudioso dedicado, uma pessoa que vem ajudando na formação, conduzindo cursos, oficinas, seminários. E nesses tempos em que estamos todos parados dentro de casa, pelo menos uma grande parte de nós, falar sobre família é sempre importante. E um tema desse tamanho precisaria ser conduzido também por uma pessoa que tem um conhecimento vasto. Jamisnei, com votos de muita paz, o púlpito virtual da Casa do Caminho é seu. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, em Cristo Jesus. Sejamos todos agraciados pela presença divina do peregrino do amor, que possa se fazer presente em nossos lares. O meu digníssimo amigo Emilson Pial, nos bastidores, antes de iniciar a nossa palestra, me disse o seguinte: James, eu vou colocar essa fogueira aí em sua homenagem, porque você é uma pessoa que transita muito lá pelas regiões da Chapada Diamantina. E no momento que o nosso querido irmão estava conduzindo a prece inicial e ouvindo esse mantra, eu comecei a visualizar os grandes laços de família que se iniciou lá no período da pré-história do homem de Neandertal, quando aquela família, ainda um tanto primitiva, e que, de certa forma, desde aqueles primórdios, tanto a civilização do homem de Neandertal, como o homem de Cro-Magno, todos eles foram agraciados e agraciadas pela presença magnânima dos grandes avatares divinos, que, de certa forma, já conduzia a constituição dos laços de família naquelas civilizações primitivas e que sentava ao derredor de uma fogueira a contemplar a beleza cósmica da vida, a diversidade de galáxias, porque Jesus iria afirmar em uma das suas passagens do Evangelho que há muitas moradas na casa do Pai. A paternidade divina é constituída de laços de afetos que liga os intermundos, que ligam as grandes galáxias recheadas e povoadas
por inteligências, quer sejam encarnadas, quer sejam desencarnadas, e que todos nós estamos veiculados pela lei natural necessária ao processo evolutivo de todos nós. Quando o amor veio à Terra, foi a presença do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Quando o amor veio à Terra, era a materialização daquele que se tornaria o divisor de águas, o Filho do Homem, o Cristo, mergulha no ventre materno de uma jovem garota, segundo algumas narrativas históricas, Maria de Nazaré, iniciou a sua gestação entre os 19 e 20 anos, e ali estava constituindo o seu lar, a sua família, com o Espírito, que é o governador espiritual da Terra, o diretor deste lar chamado Terra, ou Mãe Gaia, e que todos nós estamos vinculados pela lei natural necessária que rege a constituição divina e que é a bússola de orientação para o crescimento de todos nós, das civilizações e humanidade. Jesus, ao estar conosco, ele foi o paladino do amor. Em um determinado momento da sua trajetória, alguém chega à casa de Simão Pedro e diz: Rabi, Rabi, a tua família está aí fora, querendo falar. E Jesus, naquela célebre advertência, e que certamente atravessou os milênios da história da humanidade, ele diz: quem são meus irmãos e quem são as minhas famílias? Meus irmãos e a minha família são todos aqueles que me seguem. Jesus, ele também iria dizer que hei de vos enviar um Consolador prometido, e que este Consolador irá revelar fatos que até então eu não posso dizer. Jesus estava afirmando o advento da terceira grande revolução na história da humanidade. A primeira revolução, com o advento de Moisés. A segunda revolução para a humanidade era o próprio governador mergulhado no mundo das sombras para despertar a consciência das criaturas humanas, a valorização de viver em família. E a terceira grande revolução, que ainda está se processando, há 164 anos, é o advento do Livro dos Espíritos, e que os Espíritos iriam derramar sobre a humanidade a maior bússola de orientação que se teve notícia no século XIX e atravessou o século XX e adentrando o século XXI, nos apresentando um roteiro seguro sobre os laços de famílias, os laços espirituais que nos prende por trás dos nossos laços de consanguinidade. Existem os laços espirituais, e na questão 775 deste roteiro, que é o Livro dos Espíritos, o professor Rivail, de forma pedagógica e concisa, ele formula a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos responderam de forma objetiva: uma recrudescência do egoísmo. O tempo avançou. Quando, no ano de 2007, a veneranda
Joana de Ângeles, de certa forma, vai fortalecer os laços de família, que é muito bem apresentado na codificação em 3 perguntas, questão 773 a 774, que todos os animais vivem no seu processo evolutivo. Quem conhece o National Geographic, esses programas do reino animal, a gente vê a diversidade de animais, as suas proles, no seu processo evolutivo. E Joana de Ângeles, ela vai dar uma definição sobre o educandário familiar da Terra, os nossos laços, quando ela inicia no capítulo 2 do livro Constelação Familiar. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Portanto, ela já inicia que a família, os laços de família, é um resultado desse processo evolutivo na linha do tempo. Hoje, eu estou James Day. Certamente já tivemos infinitas personalidades. Eu sempre fico dizendo que nós temos infinitas subpersonalidades, legiões dentro de nós mesmos, que são personalidades de vidas passadas. Mais adiante, Joana vai dizendo, a organização, organizada a família, antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação em previdência sexual de muitos indivíduos. É sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. É por isso que a questão 174, os espíritos iriam dizer, no momento que haver a desagregação familiar, a humanidade voltará na linha do tempo, no período que havia a recrudescência do egoísmo. E aí ela vai afirmando que o exercício da paciência num clã familiar é o que a gente mais precisa, é essa paciência no clã familiar, é valiosa contribuição para a experiência iluminativa da nossa família, dos nossos entes queridos, do pai, do filho. Porquanto, se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, como pode-se vivenciar o amor em relação a pessoas com as quais não se tem relacionamento senão por paixão ou sentimento de interesses imediatista. A gente vê muito isso nos dias atuais, essa desagregação familiar por falta desse sentimento de amor. A pandemia do coronavírus, que está completando um ano, ele foi o divisor de águas, o Covid-19, para agregar as famílias. Recentemente, em uma das nossas palestras, eu comentava uma senhora octogenária, 10 filhos, médicos, empresários, no interior de São Paulo. Eles não se viam apenas uma vez por ano, no aniversário da matriarca, mas o coronavírus, no ano passado, fez com que todos eles se reunissem em um sítio no interior de São Paulo, onde a sua mãe morava, a matriarca, e eles, os 10 filhos, com as suas famílias, passaram 3 meses, logo no início da pandemia, gravitando ao derredor da sua matriarca. E ali, eles iriam vivenciar algo
que estava muito perdido, porque cada um tinha a sua vida profissional. Eles começaram a perceber como eles estavam perdendo os valores desses laços de afetividade de família, de se relacionar, de um bate-papo, de valorizar o sentimento do outro. Quando Joana de Ângeles afirmou de forma precisa, eu estou me fundamentando na questão 174 relacionada à constelação familiar, porque se aspiramos a almejarmos um mundo de regeneração, é necessário regenerar as nossas famílias, é necessário regenerar o nosso mundo íntimo. Se aspiramos uma família saudável, é necessário uma mudança de atitude no nosso mundo íntimo, porque a regeneração do planeta não se inicia no mundo externo. A regeneração do planeta se inicia no mundo íntimo de cada um de nós, porque nós somos verdadeiros mundos internos a serem descobertos. E Joana de Ângeles, ela vai afirmar: a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores, no caso específico das estrelas, planetas, satélites e asteroides. No caso em tela, são os pais. Ela vai dizendo que os pais são as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planeta, à sua volta, assim como de futuros satélites que voltarão no seu entorno sob a atração da afetividade que a todos aqueles que se vinculam os sintonizam. Ela vai dizer que os pais é essa estrela de primeira grandeza, que é o Sol, e que os filhos são os planetas que gravitam ao derredor desse campo gravitacional chamado amor. Quando Salomé e Zebedeu, os pais de Tiago e João, evangelista, eles dois, Salomé e Zebedeu, a sua família constituída, 2 filhos, tesouro do coração daquela família. E Salomé dialoga com Rabi. Rabi, sei que está implantando um novo reino e eu gostaria que convidasse os meus 2 filhos para aceitar cada um ao lado desse novo trono, deste novo reino que o Senhor está constituindo. Narra Humberto de Campos, tanto quanto Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. São 2 obras, Boa Nova e Primícias do Reino, que eu considero uma obra-prima. Amélia, de forma poética. Humberto de Campos, de forma, como cronista, como jornalista, ele foi. E ali eles dois é convidado a participar desse grande reino, dessa nova família universal que estava sendo constituída por aquele que veio implantar o reino diferente na mente e no coração de todos nós. Aquele jovem rapaz de 18 anos de idade, entre 18 e 17 anos, ele tinha 17 anos, João Evangelista, o mais novo dos discípulos. Foi ele que bebeu da fonte do próprio governador espiritual. Todos eles foram crucificados e trucidados, menos João Evangelista, que nos últimos momentos de Jesus, aquele jovem rapaz iria presenciar a crucificação do Cristo ao lado de Maria. O tempo avançou na linha da época da Galileia. Vamos ver
aquele garoto de 17 anos, agora octogenário, com mais de 80 anos, na ilha de Patmos. E ele foi exilado pelo governo de César e seria executado. Ele levou um período longo naquela ilha deserta com 2 centuriões romanos. E a ordem dos Césares era jogar João Evangelista dentro de um tacho de azeite fervente. Era a ordem. E aí, quando os centuriões determinou que ele seria executado, joga-se João Evangelista dentro de um tacho de azeite fervente. Narra Miramês, pela psicografia sublime de João Nunes Maia, esta obra magistral que é a história de Francisco de Assis. E o fenômeno ocorre, ele não é queimado, há uma transposição de um campo gravitacional de luz que protege João Evangelista. Os 2 centuriões narra ao governo de César o que tinha acontecido. Naquele momento, mandaram libertar João Evangelista. E ele foi embora para a cidade de Éfeso, onde morava Maria de Nazaré. E lá, ele conviveu na igreja de Éfeso, realizou curas. E antes de se dirigir a Éfeso, os 2 centuriões romanos lhe disse: você deve cortar o cabelo e mudar de nome. Procure se identificar como Pai Francisco. E ele vai viver os seus últimos anos de vida como Pai Francisco, na cidade de Éfeso, realizando curas, limpando as chagas dos leprosos. Ele vai curar inúmeras pessoas. E naquele momento, ele encerra a sua estadia dentro dos laços da família universal, que é uma lei natural, a lei da reencarnação. Mas, naquele dezembro, era 25 de dezembro do ano de 1181, aquele espírito de Escor procurava na cidade de Assis, na região da Umbria, quem seria a sua futura mãe, o seu futuro pai. Era o Só de Assis. Depois de 1182 anos, um dos maiores espíritos da história da humanidade mergulharia no ventre materno de uma jovem, cujo nome dela seria conhecido nos anais da história como Maria Bernardoni, esposo de Pedro Bernardoni, um grande comerciante poderoso da cidade de Assis, da Itália. Era o Só de Assis, o espírito de João Evangelista, que no dia 25 de dezembro do ano de 1182, com seu poder de amor, o seu campo gravitacional de amor, o espírito de Escor manipulou como nunca o zigoto, queria formar aquele que seria o seu novo corpo na Terra, onde seria conhecido como Francisco de Assis. Maria Bernardoni engravida do espírito João Evangelista. E Maria Bernardoni vai dizer à sua escrava Jarla: a nossa família está crescendo pela uma lei natural. Eu tenho sonhado com o espírito de um profeta, eu tenho certeza que meu filho foi um daqueles profetas. E a escrava Jarla também confirma. Foi quando ela disse que iria colocar o nome do filho, quando nascesse, de João. Mas o pai, Pedro Bernardoni,
disse que não, queria se chamar Francisco. Por quê, meus digníssimos irmãos? Temos esses laços com os nossos nomes, os nossos laços de família, que vara a consanguinidade. Pedro Bernardoni dizia que seria Francisco o nome do menino, mas Maria Bernardoni, que era conhecido como Piccadilly, seria João. Mas Pedro vai dizer, ele vai se chamar Francisco, porque em uma dessas noites eu tive um sonho muito longínquo. Eu me via em uma cidade antiga, e nesta cidade antiga, eu vi um profeta cujo nome dele chamava-se Pai Francisco. Pedro Bernardoni viveu na época em que João Evangelista passou os seus últimos anos na cidade, me fugiu agora o nome da cidade. Eu vou pedir ajuda agora aos universitários, Éfeso, na cidade de Éfeso. Ele era um leproso e o pai Francisco cura a lepra daquele cidadão, tantos outros que ali estavam em busca de cura. E Pedro Bernardoni tem esse sonho, e por reconhecimento de que ele foi curado pelas mãos terapêuticas de um profeta cujo o nome dele se chamava Pai Francisco, ele colocaria o nome do filho Francisco de Assis, o Sor de Assis. Portanto, meus queridos irmãos, façamos uma reflexão do poder dos laços de afeto que existe em nossa família universal. Anselm Grün, um monge alemão, ele é contemporâneo nosso. Ele escreveu um livro sobre a revolução do amor. O amor e a sua revolução. Anselm Grün vai dizer nesta obra de que o que fortalece a família só é uma única partícula, a partícula chamada amor e gratidão. Eu me recordo, eu sou de uma família, eu sou o primogênito da minha família. Eu tenho 4 irmãos. Mas ao longo da minha vida, eu conheci José Almeida dos Santos. José Almeida já desencarnou há 29 anos atrás. Éramos colega de banco. Ele se tornou espírita. Naquela época, na década de 90, ele participava comigo dos congressos espíritas do estado da Bahia, viajávamos juntos, o que eu fazia, Almeida sempre estava comigo. Eu tinha um carinho muito forte com José Almeida e vice-versa. Eu fui o padrinho de casamento de Almeida, era aquele amigo de forma incondicional. Mas, aos 26 anos de idade, a senhora Dor visita Almeida. Almeida estava com câncer nos ossos, com 26 anos, e com a esposa grávida no 8º mês de gestação. Pouco tempo depois, no hospital, nos últimos momentos da vida física de José Almeida, aquele companheiro amigo que conviveu comigo durante 7 anos, mas foram 7 anos como se fosse 70 anos. Era um laço de afetividade tamanha, muito mais do que eu sentia com os meus próprios irmãos. E os últimos momentos de Almeida, no leito da morte, ele iria me dizer: James, o Espiritismo explica por que sofremos. Se eu estou com esta doença que me corrói, é porque algo eu fiz em uma vida do passado. Tenha paciência, Almeida, eu iria dizer. Vai passar. Uma semana depois, ele desencarna. Era 13
de maio do ano de 1990. Ele retorna à pátria espiritual. Em fevereiro de 1991, o espírito daquele que na terra se chamava José Almeida, afrodescendente, ele dá uma comunicação psicofônica e eu, na posição de doutrinador na época, na sessão mediúnica, no Humberto de Campos, o espírito de Almeida vem dos altiplanos do mundo maior e me diz: James, sou eu, meu irmão. Vim lhe agradecer pelos últimos anos da minha vida, porque eu reencontrei o meu irmão que eu tinha perdido pela linha do tempo. José Almeida era um dos meus irmãos que eu tive em existências pretéritas. Portanto, meus queridos irmãos, falar dos laços de família é falar do que Joana de Ângeles também iria afirmar em outra obra chamada A Psicologia da Gratidão. A necessidade de ser grato pela família que nós possuímos. É necessário ser grato pelas dores, pelas decepções, pelo fracasso. Joana de Ângeles iria dizer em um dos seus trechos: a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. E eu perguntaria aos digníssimos irmãos que estão nos ouvindo: se a gratidão é a assinatura de Deus em sua obra, o que é que nós somos nas mãos terapêuticas de Deus? Nós carregamos o DNA da gratidão, carregamos o DNA da afetividade. Mesmo os espíritos trevosos, mesmo aquele espírito Gregório, lá do livro Libertação, 1000 anos nas furnas infernais, das regiões tenebrosas da terra, o espírito de Gregório atravessou 1000 anos, levando a discórdia para a humanidade, até que um certo momento os governadores e diretores espirituais do planeta Terra iriam dizer: basta, agora chega. Vamos mudar o rumo daquela entidade tenebrosa, Gregório. Ele envia para descaracterizar a monstruosidade daquele espírito, porque 1000 anos ele já tinha totalmente deformado a sua forma perispirítica. Lhe aparece a sua mãe, da sua última existência, que se chamava, se eu não me engano, Maria Matilde. E que aquele espírito vem das regiões sublimes e se apresenta para Gregório, e Gregório não suporta o poder da mãe. A mãe, com todo respeito aos pais, mas ser mãe é um ato sublime. O poder da mãe é muito mais poderoso do que todas as ogivas nucleares produzidas no planeta Terra. Porque o poder da mãe, quando a mãe ora, a mãe dá a própria vida nesses laços de afeto, de amorosidade. Quando eu vi aquela mãe, um fato que ocorreu no interior dos Estados Unidos, um leopardo avançou em cima do seu filho para devorar o filho. E ela não pensou 2 vezes, ela pegou uma madeira, um pedaço de pau, e partiu para cima daquele leopardo violento e travou uma guerra, lutou até a morte, mas salvou o filho, mas perdeu a vida. Laços de família. Nesse processo em que nós estamos vivendo hoje, meus queridos irmãos,
não seria diferente que nos convidam a fortalecer esses nossos laços, conforme a nossa querida amiga Sueli fez algumas considerações aí. Elas são eternas. Sueli diz assim, os verdadeiros laços são espirituais. E foi exatamente isso que eu estava dizendo, Sueli. Sueli confirma. Os meus laços espirituais, Sueli, com meu amigo Almeida, não era um laço de consanguinidade, mas são laços espirituais que nos prendem. Neste período de pandemia é que a gente está vendo quem é o joio e quem é o trigo, Sueli. Famílias, tem muitas famílias que são joios, tem muitas famílias que são trigos. Deixai que ambos cresçam. A família da Mãe Gaia, o planeta Terra, são a célula máter desta grande humanidade. E a gente percebe quando o Rabi afirmou, deixai que ambos cresçam juntos, deixai que ambas as famílias, as civilizações, cresçam juntos, que no momento adequado iremos realizar a separação do joio e do trigo. O joio é uma erva daninha semelhante ao trigo, de 1,50 m de altura, muito semelhante ao trigo, mas a erva é venenosa. O trigo tem 1,20 m de altura, é uma erva, é a seiva da vida, é a multiplicação dos pães. Muitos de nós ainda possuímos um pouco do joio, um pouco do trigo dentro do nosso lar. A família é este fermento. É o fermento para diminuir, dirimir as diferenças dentro dos nossos lares, porque os afetos e desafetos de existências pretéritas convivem conosco. Naquela célebre reunião mediúnica do ano de 1994, aqui no Humberto de Campos, uma entidade espiritual iria dizer, meu filho, se referindo à minha pessoa, você é uma pessoa que não é desta egrégora familiar, você é de outra egrégora, mas isso não significa que você não deve, que você deve cuidar dessa nova família. Você é uma pessoa oriunda de outra família, de outra egrégora, e está nesta família por dois grandes laços espirituais, minha amiga Sueli. Pelos laços de afetos, pelos laços espirituais de vidas passadas. Eu contei a história de Francisco para que ficasse bem claro os laços, a gratidão que Francisco de Assis teve com aquele que ele coroou há 1182 anos depois, ele seria o pai de Francisco de Assis. A família é a grande célula, é a grande partícula divina para a construção de um mundo melhor. Foi exatamente por isso que esse capítulo da Lei de Sociedade, capítulo 7, do Livro dos Espíritos, que trata das questões das leis morais, porque a terceira parte desta obra notável é um tratado de sociologia humanista, fala das leis sociais que regem a humanidade. A pergunta foi objetiva e a resposta muito mais objetiva. Porque Kardec, no século XIX, já observava a desagregação de muitas famílias na França de então, especialmente depois da Revolução Francesa. Qual seria? Eu encerro as nossas considerações voltando para a primeira pergunta que eu formulei do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade
o resultado do relaxamento dos laços de família. Bem objetivo. Uma recrudescência do egoísmo. Yogi, o indiano, e o espírito, João da Cruz, através da psicografia de Dr. Elcio Ferreira de Souza, no seu livro Divina Presença, ele vai dizer algo que eu vou encerrar com essa frase que define perfeitamente os laços que nos prende à família universal, quando ele diz: toda a vida é divina. O homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar o corpo físico, mas este repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas esta conquista não é felicidade. Só há felicidade em Deus. Só há felicidade quando construímos laços de afetos com os nossos irmãos em humanidade. Mensagem de Yogi através de Elcio Souza. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Não sei se teria um tempinho aí para algumas perguntas. Eu vou colocar na tela já aqui. Parabéns inicialmente logo a você por essa excelente explanação, muito elucidativa, muito profunda e emocionante. Essas famílias onde se encontra joio e o trigo, porque eu sei justamente a Maria Sueli que está falando, a misericórdia divina que nos dá a oportunidade de ajudarmos uns aos outros nos caminhos da evolução. É assim que acontece, James? A família é esse espaço onde a gente traz esses espíritos para poder aprender juntos? Muito bem. Sueli, como é o nome dela? Sueli. Sueli. A família é esse caldeirão. A gente vê na literatura de André Luiz a história do livro Missionários da Luz, não é? Que ela fala daqueles espíritos que no passado eram desafetos. Conhecemos, dentro da obra de... Como era o nome dela? Aquele livro... Me ajude aí, meus amigos. Era um livro sobre laços de afetos, se eu não me engano, de Zíbia Gasparetto. Também foi a única obra da Zíbia que eu li. Laços de afeto, que conta a história da Condessa de Ancor. Ela era uma condessa, o seu esposo era o Conde de Ancor, o seu genro. Ela mandou matar o próprio genro, porque a condessa se apaixona pelo genro. A filha descobre e o conde mata o futuro esposo da sua filha. Isso há 400 anos, na França. Na década de 40, os três personagens, a Condessa de Ancor reencarna no interior de São Paulo e vai ser caipira, minha amiga Sueli. Aquela que era condessa na França do século XVI, reencarna no interior de São Paulo e vai morar na roça e usar roupa de chita. O Conde de Ancor vai trabalhar na enxada. E o genro que foi assassinado se torna filho. A Condessa de Maria, agora na roça, usando roupa de chita. As vizinhas diziam que Maria, ela tinha rainha, ela parecia uma rainha, ela não se sentia uma mulher da roça. Ela amava uma filha, mas odiava o filho João. João era a reencarnação do genro que ela mandou matar porque ela tinha se apaixonado. Um belo dia ela aparece com a hanseníase, a lepra, e começa a corroer o seu corpo. O pai morre assassinado. Ele trabalhou como vigilante
numa fábrica em São Paulo, aquele que foi conde, que morava em um castelo, imaginem só, hein, meus? Séculos depois, 300 anos depois, o homem que era dono de um castelo vai ser porteiro em uma fábrica em São Paulo e morre assassinado com um tiro a queima-roupa. A Condessa de Ancô, eu estou resumindo a história do livro da Zíbia Gasparetto, vai se tornar uma mulher da roça, mas carregava, ela se achava a rainha da cocada preta, lembranças atávicas de tempos passados, de vidas passadas. Ela odiava o filho, João, que era a reencarnação do seu genro. Mas o amor, os últimos momentos daqueles dois personagens, todos desencarnaram, mas João e Maria, eles ficaram juntos. Era João que cuidou os últimos momentos de Maria com a hanseníase. Ela iria entender que aquele filho que mais odiava, ela aprendeu a amar. Portanto, os laços de afeto que o espírito Lúcio, de 1994, psicografou através da mediunidade de Zíbia Gasparetto. Se eu não me engano, 1994, que eu achei essa obra fantástica. Então, está aí a explicação da lei natural da família espiritual e consanguínea. Muito bem. Tem aqui uma observação de Newton. Hoje as famílias incluem nesse aprendizado até os nossos irmãos menores. Newton Lima, nossos irmãos menores, os animais que cuidamos. Muito bem, Newton. Newton, nesses últimos 30 mil anos, o animal vem evoluindo, está sendo domesticado, como disse Domenico de Masi, em um livro sobre o ócio criativo, se eu não me engano. Ele tem uma série de livros. E Domenico de Masi, esse sociólogo italiano, ele fala sobre isso. Os animais estão se domesticando. E na medida que a gente vai convivendo com esses seres, os nossos irmãos em humanidade, eles vão se domesticando. Quer ver um exemplo? Recentemente, o Emilson, como eu ando muito lá na Chapada, e eu tenho convívio com os animais, eu convivo com serpente, eu convivo com onça que de vez em quando aparece lá no sítio, eu convivo com sapo, tem cada sapo enorme que a gente chama os nossos irmãos sapo. E aí eu diria, Newton, que quando Chico Xavier psicografou o livro Paulo Estevo, nas madrugadas adentro, a única companhia que o Chico teve durante todo o período da psicografia do seu livro era um sapo. Esse sapo sempre aparecia de madrugada no quarto de Chico e presenciou a psicografia do livro. E ele vai dizer que aquele sapo é um irmão em humanidade. Eu vou encerrar com o pensamento de Fritjof Capra. Eu tive o prazer de conhecer o Fritjof Capra, eu não sei se você lembra, Emilson, o Fritjof Capra, o autor do Tal da Física, ele teve em 2004 aqui em Salvador, lá no Hotel Fiesta, e ele iria dizer, lembra aquela palestra dele? Ele iria dizer, Emilson, nós não evoluímos no planeta Terra. Eu vou repetir. Nós não evoluímos no planeta Terra. Aí o Fritjof Capra deu uma pausa. Ele iria afirmar, nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Desde uma bactéria, desde um batráquio, desde aquela ameba que nós fomos. Saímos do cérebro reptiliano pelas bênçãos divinas do amor, quando nós nos rastejávamos como répteis. Por isso que a gente tem um cérebro de 300 milhões de anos de evolução, nosso cérebro reptiliano. E fomos rastejando pelo abençoado amor de Deus, dos governantes espirituais. Atingimos o segundo andar, que é o nosso neocórtex, como o André Luiz fala, nos dando o potencial de amarmos. E agora estamos na terceira fase do superconsciente.
Saímos da horizontalidade para a verticalidade através deste poder chamado amor. Já fomos o homem de Neandertal, passamos no período de Lucy, tivemos a fase do homem de Cro-Magnon e agora nós estamos como o Homo sapiens sapiens. Eu estou Homo sapiens sapiens, mas eu não sou Homo sapiens. Eu sou uma expressão divina na Terra, em evolução. Nós somos cidadão do cosmos, do universo, em evolução. Ser Homo sapiens é uma fase da evolução das raças existentes na Terra. Há civilizações, há famílias universais que os laços de família em outras regiões siderais são muito mais avançadas. Em uma das comunicações psicofônicas, na sociedade José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus, narra um companheiro nosso, que uma entidade espiritual iria dizer: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Não se tratava de um espírito desencarnado, tratava-se de uma entidade que o Filomeno de Miranda vai dizer que eram essas entidades lá de Alcione, que estavam se comunicando nas sessões mediúnicas, preparando o espírito para a sua futura reencarnação. A compreensão dos laços de amor, dos laços de afeto. Nessas outras cidades siderais, é muito mais avançada. Portanto, o meu amigo Emilson Pial, ele está Homo sapiens sapiens, mas amanhã ele se tornará um fascículo de luz, um espírito iluminado. Esse é o nosso caminho. É verdade. Ney, a gente teria mais perguntas aqui, mas o nosso horário vai avançando. As pessoas estão aqui agradecendo. Dani Anunciação, Sueli Barreto, como sempre, brilhante. Cris Araújo, gratidão. Oi, Celso Aguiar, mandando aqui um coração para você. Lá pelo gratidão, Face. gratidão. Drica Gonçalves, gratidão por mais uma palestra maravilhosa. Um abraço, Drica. Deixa eu ver quem mais aqui. Grace Kelly, boa noite. Celso Aguiar. Tá mandando um abraço aqui para Márcia Wacker. Ó. Tá vendo? Maria Sueli, isso mesmo. Acho que estamos aqui para evoluir junto com o nosso planeta. Vamos junto, Sueli. Naurelice Melo também aqui, gratidão. Genaro Santos, gratidão. Chico Menezes, grande abraço, Chico. Ô, Chico, um abraço, Chico. E dando prosseguimento aqui no nosso trabalho, quero agradecer você, James Ney, por essas brilhantes palavras. Quem quiser acompanhar o James Ney, pode procurá-lo nas redes sociais. James Ney Soul. O melhor dar o endereço do meu canal. Pode falar. No meu canal é James Ney. James Ney com I. Pronto. Com I. James Ney no canal YouTube. Procura no YouTube. Pode procurar por ele lá. Siga-nos nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação. E agora quero convidar os nossos irmãos passistas, pela caridade, para se colocarem na posição de doação nesses tempos de transição planetária, onde todos passamos por grandes necessidades de socorro e amparo, lembrando dos nomes que foram colocados aqui durante a nossa transmissão no nosso chat, pedindo aos espíritos superiores que nos conduzem e nos acolhem, os nomes colocados nas nossas orações. Mentalizemos aquelas pessoas que nos pedem preces, que se encontram hospitalizadas, que têm encarnado nesses tempos de transição planetária. E vamos, então, passistas e pacientes ao momento do passe. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui
quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor auxilie, todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Ilumina nossos corações, acalma nossas mentes. Nesse tempo tão desafiador de turbulência planetária que afeta nossas mentes e nossas vidas. Que cada um de nós possa estar consciente de que tu estás no leme das nossas caminhadas e que estamos aqui todos juntos num processo de aprendizagem, de crescimento e de transformação. Com a tua paz em nossos corações e na certeza de que tua misericórdia nos ampara e nos acolhe sempre. Nós te agradecemos pela oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais nessa noite. Amigo mestre, fazei de nós a cada dia instrumento de tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Caríssimo James Ney, muito obrigado pela sua presença entre nós. Queremos que agradeço. Agradecer suas lindas palavras. Obrigado, meu amigo. Gratidão pelo convite. Peço a você que permaneça conosco enquanto a gente encerra aqui a transmissão. Beijo para todos e todas e até sábado em mais um trabalho na nossa Casa do Caminho.